Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, aproveitando esse tempo. A minha oração, meu desejo é que o seu coração esteja em paz, que Deus esteja te abençoando, que a misericórdia do Senhor esteja no seu lar, suprindo as suas necessidades e principalmente usando de misericórdia para com você. Nós vamos dar início a mais essa transmissão e vamos começar orando, colocando diante de Deus mais uma vez a súplica para que este momento seja para a glória do Senhor. Esse momento seja para a nossa edificação e que, como tenho dito, esse canal seja para diminuir essa distância e amenizar um pouco a saudade que temos uns dos outros. Então vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado por estarmos juntos. Obrigado por este dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai, pelo pão que não tem faltado em nossas mesas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido a nossa esperança, o Senhor tem nos sustentado até aqui. Abençoe, Senhor Deus, esse momento. Usa, Senhor Deus, esse canal para que possa haver comunhão, possa haver edificação e que a Tua palavra possa produzir frutos para a vida eterna. Muito obrigado por cada pessoa que está ao alcance deste instrumento de comunicação, desse meio de comunicação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, quero começar hoje também mandando um abraço a Joelma Risuete, estão lá em Feira de Santana, na Bahia, estão nos acompanhando, com saudade delas, estiveram um tempo conosco na igreja, nos abençoaram muito com a convivência, apoiaram demais o projeto Recomeçar e têm acompanhado a nossa igreja através desse momento. Que Deus esteja abençoando vocês aí no Nordeste, na Bahia, que Deus esteja cuidando da vida de vocês e os seus sonhos, suas necessidades. Tá? Um abraço muito carinhoso de toda a nossa igreja a vocês. Hoje, quinta-feira, nós vamos passar as novas perguntas. Tá? Papel, caneta aí na mão, para a gente poder anotar as perguntas. No final eu vou repetir por causa das pessoas que, porventura, entrem atrasados, né, e não tiveram tempo de pegar. Então, vamos lá. Papel, caneta na mão para as 5 perguntas dessa semana. Pergunta número 1. Quem teve o salário mudado 10 vezes? A mais fácil, tá? Quem teve o salário mudado 10 vezes? Essa até eu sei, tá bom? Então, segunda pergunta. A quem Deus deu a fórmula para preparar um óleo de limpar móveis? E aí as mulheres, o pessoal que está procurando o que fazer, né? Olha só que coisa interessante. A quem Deus deu a fórmula para preparar um óleo de limpar móveis? Pode procurar que tem, tá bom? Pergunta número 3. Onde há pena de morte prescrita para um animal? Onde há pena de morte prescrita para um animal. Pergunta 4. Então, sempre aí com papel e caneta à mão para você poder acompanhar. E aí tem uma semana aí para você pesquisar, para você procurar a resposta. Se alguém perdeu as perguntas da semana passada, pode mandar depois pelo privado ou perguntar lá nos grupos da igreja e eu coloco lá para você as perguntas da semana passada. Bem, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar no que Deus quer falar para nós nesse momento. E na certeza, na dependência de que o Espírito Santo de Deus é que fale aos nossos corações, aplicando a sua palavra. E nós vamos ler hoje e refletir no Salmo 146. Livro de Salmos, o Salmo 146,
é o que nós vamos ler nesse instante. Estou aí dando esses segundos, às vezes repito, para você poder ter tempo de buscar a sua Bíblia, de estar abrindo, de estar se preparando para fazer talvez alguma anotação, para refletir depois, meditar sobre aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Salmo 146, e assim nós lemos na palavra de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. O Senhor que permanece fiel para sempre. Ele sustenta a causa dos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvai ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, esse salmo ele é muito interessante, né? E tem já algumas particularidades. A partir do Salmo 146 até o Salmo 150, ou seja, encerrando o Saltério, ou esse quarto livro, né, que compõe a produção original dos Salmos, que eram 4 livros originalmente, depois é que ele foi fracionado dessa forma como nós temos hoje, em 150 capítulos. Mas aqui no quarto livro, encerrando o Saltério, a partir do 146 até o 150, ele tem uma série de aleluias. São inclusive chamados de conjunto de salmos de aleluias. E eles são plenos dessa expressão, que também pode ser traduzida por essa expressão que nós vimos aqui hoje, louvai ao Senhor. Segundo uma tradição, esse salmo ele era lido sempre nas reuniões matinais, no início do dia, quando as famílias se reuniam. Então era uma das leituras que se fazia segundo uma das tradições. Mas o salmo ele também tem uma outra particularidade, eu quero chamar a atenção dos irmãos, como que este salmo se aplica a esses dias que estamos vivendo. Do verso 1, ou melhor, do verso 2 até o verso 4, o salmista fala da infabilidade, da falha de se começar a confiar nos homens. Então é uma tremenda advertência que o salmista está fazendo. Uma advertência de que, depositando a nossa confiança nos homens, nós nos esquecemos que eles são tão falhos e tão limitados como nós. Aliás, no próprio verso 4, você pode retornar à leitura aí, ele vai dizer, esses homens voltam ao pó, e no mesmo dia seus sonhos acabam, seus sonhos terminam. Assim é a nossa existência. Assim é a nossa limitação humana. Então o salmista já começa a chamar a atenção para isso. Eles, os homens, são falhos. Nós não podemos depositar a nossa confiança nos homens. Ontem mesmo eu lembrei aos irmãos, o Salmo de número 20, o verso 7. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E nós depositamos a confiança no Senhor, que Ele pode usar, até mesmo se Ele quiser, os homens. Pode usar os cientistas, pode usar, sim, os homens da ciência, os médicos que estão trabalhando nessa linha de frente, pode usar, sim, os recursos humanos, mas sempre Deus é quem dará a última palavra. A nossa confiança está no Senhor. Nós não depositamos a nossa confiança nos homens, nós não depositamos a nossa confiança, a nossa esperança em instituições. Tudo isso é falho, é temporal, é passageiro. O nosso Deus é eterno. E aí o salmista, a partir do verso de número 5, vai dizer, bem-aventurado, e ele coloca essa felicidade
de quem confia no Senhor, do homem que tem a esperança no Senhor. E porque nós podemos depositar a nossa confiança no Senhor? A partir do verso 6, ele começa a dizer algumas coisas. Por exemplo, Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que neles há. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor tem todas as coisas no controle. No texto de Isaías que nós trabalhamos ontem, nós lembramos, o Senhor está no trono. Ali o simbolismo de que ele tem tudo sob controle, que ele tem toda a autoridade. Aí talvez alguém pergunte, mas pastor, se Deus tem todo o controle, por que ele deixou isso acontecer? Deus não está interferindo nas decisões dos homens. Deus não está interferindo naquilo que nós defendemos biblicamente como livre-arbítrio. Então o homem faz as suas escolhas. O homem corrompe toda a criação. O homem, com o seu pecado, ele está matando o planeta. O homem, com a sua ganância, ele está matando ao próximo. E Deus não vai ficar interferindo ali, porque senão nós seríamos como marionetes da mão de Deus. Por isso que aqui ele faz esse contraponto. Não confiar nos homens, mas eu preciso confiar em alguém. Então a minha confiança, bem-aventurado, feliz serei aquele que tem Deus o seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, que é Criador. Outra característica aqui, o Senhor permanece para sempre. A fidelidade dele não é temporal. A fidelidade de Deus não é circunstancial. Deus não está nos punindo, meus irmãos. Por favor, isso é falta de teologia, isso é falta de conhecimento da palavra. Se Deus um dia tiver de punir o homem por causa do seu pecado, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vamos nos lembrar de Sodoma e Gomorra. Vamos nos ater ao que já está descrito lá em Apocalipse. O que nós pensamos hoje como esse caos, se comparado com o que está descrito que vai acontecer em Apocalipse, isso aqui é fichinha. Coronavírus é fichinha, comparado com o que está descrito em Apocalipse. Então nós temos que ter muito cuidado com essas perspectivas apocalípticas ou essas palavras. Tá? Deus pode estar nos dando a oportunidade, sim, de, através dessa crise, através dessa pandemia, revermos alguns valores, redescobrirmos algumas coisas que já estavam esquecidas e abandonadas por nós. Num conceito prático, por exemplo, a própria higiene. H1N1 deu aquela crise toda e aí todo mundo voltou a lavar as mãos. Foi só as coisas acalmarem, esquecemos disso. E por aí vai. Então nós temos que ter consciência, sim, o Senhor controla todas as coisas e todas as coisas, como diz Paulo, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. E então nós temos que aprender com essa crise. Estamos descobrindo, né, como faz falta estarmos juntos. Nós, às vezes, temos lá o dia da igreja perseguida, tínhamos informações sobre os nossos irmãos que não tinham liberdade de se reunir, e hoje, de certa forma, estamos sentindo um pouco na pele do que é isso. Outro dia eu tive que ir ao centro, resolver algumas coisas, passei de carro na porta da igreja, por causa da saudade de estar lá com os irmãos. Que tristeza deu ver o santuário fechado, aquele local de culto, nosso templo ali. E imaginar, será que realmente todos estão sentindo falta disso? Será que os nossos vizinhos estão sentindo falta da nossa presença ali? Da nossa movimentação, dos trabalhos e atividades da igreja? Então, Deus tem sim tudo sob controle. Nós temos aqui o que eu posso aprender com isso. Quais lições que eu estou tirando disso? Alguns pais estão tendo que aprender agora se relacionar com seus filhos. Porque 24 horas ali juntos. Não é cada um fazendo o seu horário, não é cada um indo para um lugar e às vezes só se vê de manhã ou à noite. Para muitos, essa rotina mudou, ficou completamente diferente. Então nós sim podemos aproveitar essa crise, aproveitar esse momento e tirar grandes lições, grandes aprendizados.
E esse Deus que o salmista continua dizendo que, além de Criador, ele é fiel para sempre, ou seja, sua fidelidade não falha. E aí ele faz algumas questões interessantes, no verso até 7 até o 9, né? Algumas ações práticas. Ele diz aqui, por exemplo, sustenta a causa do oprimido, dá pão aos famintos, liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Isso aqui me faz ver o ministério terreno de Jesus Cristo. Isso aqui me faz ver Jesus quando estava aqui entre nós, andando ali naquela região da Palestina, andando ali naquela região e através das suas ações, o evangelho, o cristianismo se espalha por todo o mundo e chega até nós. Então, olha só, coisa interessante, as ações práticas dele. E é esse Deus que se revela aqui, é o Deus que está cuidando de cada um de nós. É esse Deus que não apenas diz que faz, mas tornou prático isso no ministério terreno de Jesus, e como a sua fidelidade dura para sempre, é característica, é atributo de Deus. Deus não vai ser circunstancial, ele não vai agir conosco conforme o momento ou por uma alteração de humor, uma vontade a mais ou a menos. Não, não há esse tipo de mudança nos atributos de Deus. Ele é fiel para sempre. Então é ele que vai sustentar a causa do oprimido. Nós estamos nos sentindo oprimidos com tudo isso? Sim. Está nos oprimindo, está nos preocupando, sim. A possibilidade de ficarmos mais um mês em confinamento, nesse isolamento social. Esses dias nós estamos começando lá no grupo de líderes da igreja uma listagem com os autônomos da igreja, das pessoas que não têm salário fixo, das pessoas que vão ficar muito mais vulneráveis na continuidade desse momento que a cidade, que o estado e o país está passando. E a proposta que vai ser lançada, inclusive, depois nos grupos da igreja é: se você vai consumir um bem, um serviço, priorize, valorize o seu irmão. Você vai precisar desse bem, você vai precisar desse consumo, não tem como fugir disso, infelizmente. Então vamos valorizar. Né? Vamos valorizar essas pessoas que estão mais próximas de nós. A Bíblia manda cuidar primeiro dos da nossa própria casa, depois os de fora. Não vamos virar as costas para quem necessitar, mas depois que compartilharmos essa listagem, e alguém depois pode acrescentar o seu nome, colocando também, né, o seu serviço à disposição, enfim, vamos criar essa rede aí, né? Mas acima das nossas ações humanas, das nossas tentativas de minimizar o sofrimento, a preocupação de alguém que tem suas contas para pagar e não tem garantia do salário, nós temos a palavra de Deus. Ele sustenta a causa dos oprimidos. Ele dá pão aos famintos. Assim como Cristo no passado multiplicou o pão, ele vai multiplicar sim a sua despensa. Assim como no passado Deus fez através do profeta não faltar farinha na casa da viúva, não vai faltar o pão na sua mesa, meu irmão. Quando reiniciarmos as atividades coletivas, presenciais, você vai testemunhar na igreja, na reunião de oração segunda-feira, no culto de quarta-feira, no culto de domingo. Vamos abrir esses espaços para ouvirmos tremendos testemunhos dessa provisão de Deus. Ele dá o pão. O Senhor liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. O Senhor faz. O mesmo Deus que disse: agindo eu, quem impedirá? Estamos na total dependência dele. Estamos nesse tempo para a glória dele, aprendendo a viver de fé em fé. Ou, como se diz, o justo viverá pela fé. É esse o momento de colocarmos em prática tudo aquilo que nós compartilhamos para os outros, tudo aquilo que nós dividimos para os outros como proposta de fé, como marca da nossa própria vida, né? Nos colocamos diante das pessoas como pessoas de fé, de pessoas que têm relacionamento com Deus. Então chegou esse momento de vivermos pela fé. Chegou esse momento, sim, de glorificarmos a Deus, de confiarmos de que esse Deus
que não deixa faltar o pão, esse Deus que levanta o abatido, esse Deus que abre os olhos aos cegos. E aqui eu posso colocar não apenas os cegos físicos, a ausência do sentido da visão, mas muitas vezes nós estamos falando de Deus, nós cantamos sobre Deus, nós lemos sobre Deus, mas não vemos a manifestação da glória de Deus. Estamos como que cegos. Eu falo isso lembrando a passagem daquele moço do profeta Eliseu, que quando ele sai para preparar o alimento, o acampamento está cercado de soldados, e ele volta para a tenda e diz para o profeta: olha, agora vamos morrer, acabou tudo. Acabou. E aí a oração do profeta, uma oração simples, direta e objetiva: Senhor, abra-lhe os olhos. E quando ele contempla, vê que os exércitos espirituais, que os anjos do Senhor estão ali em número muito maior. E Deus cega aquele exército inimigo e eles podem passar, eles são destruídos. Então, observe, meus irmãos, que aqui a palavra está se cumprindo. Então, se você não está conseguindo ver a glória de Deus, se você não está conseguindo ver coisas boas nessa crise toda, se você não está conseguindo ver o agir de Deus na sua vida, na sua casa, quebrante-se, ajoelhe-se hoje e diga: Senhor, eu quero ver. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos espirituais. Abra os meus olhos para que eu possa perceber o mover do Senhor em todo esse momento que nós estamos vivendo. O Senhor abre os olhos, o Senhor levanta os abatidos. Quantas pessoas nesses dias? Ontem eu esqueci de fazer menção, pregando sobre solidão. Uma das preocupações dos entendidos da área de saúde mental é a possibilidade desse confinamento, esse isolamento, esse distanciamento perdurar durante muito tempo, a possibilidade de suicídios, a possibilidade de muitas pessoas não conseguirem lidar mais tempo com essa angústia e simplesmente acharem que é o fim e a morte vai ser uma solução. Mas olha só, o Senhor levanta o abatido. O Senhor nos coloca de pé. O Senhor restaura a nossa alegria. O Senhor renova em nós a esperança. Não há pecado algum em ficar abatido. Não há pecado algum em ansiedade bater a porta. Não é falta de fé você ficar preocupado porque o mês começou e não há possibilidades ou não há uma perspectiva das contas serem pagas. Não estamos negando esta realidade. Mas, acima de tudo, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Num Deus que nos coloca de pé. Num Deus que, como diz a palavra, ampara o órfão e a viúva. Não somos abandonados. Não fomos esquecidos aqui. Não fomos negligenciados por Deus. Ele continua sendo nosso Deus. O Espírito dele continua morando no nosso coração. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Não fomos esquecidos por ele. E quando ele agir, vamos glorificar o nome dele. Lembra o Salmo 46, que eu gosto tanto, porque para mim, em especial, tem me sido bálsamo em alguns momentos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado. Então vamos passar sim por esta crise. Vamos passar sim por este momento. Vamos sim ainda fazer muitas piadas sobre tudo isso. Vamos ficar lá alguns preocupados. Se essa quarentena demorar, vou adquirir muito peso. Se essa quarentena demorar, eu não tenho mais nem o que limpar dentro de casa. Se essa quarentena demorar, enfim. Não. Mas vamos passar por isso e vamos estar muito em breve juntos, glorificando ao Senhor, porque Ele levanta o abatido. O Senhor ama os justos. Mas não por uma autojustiça, mas aqueles que foram justificados no sangue do Cordeiro. Nós, os salvos. Que Deus esteja, meu irmão,
te sustentando, que Deus esteja sendo com a sua vida, que o Senhor esteja te dando ânimo. Releia depois com carinho, com calma, o Salmo 146. Que esta verdade, esse cuidado do Senhor esteja sendo refletido na sua vida. Amém? Eu vou repetir as 5 perguntas. Todas as quintas-feiras nós vamos colocar aqui perguntas novas para vocês, tá? Então, quem não pegou antes, dá tempo aí de pegar papel e caneta. Vou repetir, tá? As perguntas. Primeira pergunta: quem teve o salário mudado 10 vezes? A mais fácil, tá? Desde a semana passada até agora, essa é a mais fácil. Vou repetir. Quem teve o salário mudado 10 vezes? Pergunta 2. A quem Deus deu a fórmula para preparar um óleo de limpar móveis? Repetindo, a quem Deus deu a fórmula para preparar um óleo de limpar móveis? Pergunta 3. Onde há pena de morte prescrita para um animal? 4. Qual o pai de 2 filhos que foi também o seu avô? Qual o pai de 2 filhos que foi também o seu avô? E quinta pergunta, em que lugar é mencionado o sabão? São 2 textos, tá? Para dar uma colinha, os 2 estão lá no Antigo Testamento. Facilitei bastante para vocês, né? Essa última, né? Em que lugar é mencionado o sabão? Então, temos lá 2 passagens no Antigo Testamento em que a palavra aparece. Vamos orar, encerrando esse tempo. Continuem orando, meus irmãos, pelas pessoas que estão aí por trás, né, de todo esse suporte, para que nós tenhamos essa ferramenta. Flávia, Evandson, Edgar, Raquel, enfim, são pessoas que estão aí nos apoiando, tendo paciência comigo, me ensinando a lidar com essa tecnologia. Para mim também isso tudo é muita novidade, às vezes é até informação demais. Então estamos querendo melhorar, inclusive, melhorar com louvores, melhorar com, enfim, algumas novidades vão surgir e provavelmente já no domingo teremos essas novidades funcionando nessa transmissão das 19 horas. Então, orem por essa equipe, orem por esses irmãos que, mesmo assim, à distância, remotamente, estão aí nos dando esse suporte, essas orientações e preparando o melhor através desse canal, tá? Então, os irmãos orem. Mais uma vez, quero agradecer aos irmãos que têm atendido as demandas, têm nos apoiado nos nossos pedidos, e depois nós vamos colocar nos grupos da igreja, nos outros grupos, aquela lista dos profissionais autônomos, para que você possa no próprio grupo da igreja ou no privado e me pedir o contato dessa pessoa para que ele possa te fornecer esse bem ou esse serviço, tá bom? Assim, a irmã Deni está pedindo para uma sugestão, colocar nas perguntas do grupo para quem não conseguiu anotar. Boa ideia. Então depois nós vamos estar passando, inclusive passando a da semana passada também, que aí já vão as 10 perguntas, as 5 da semana passada e as 5 dessa semana. Meus irmãos, vou orar encerrando, vou orar agradecendo a Deus. Mais uma vez, realmente muito bom termos esse encontro, estarmos usando esse meio de comunicação, as mídias sociais. Eu louvo a Deus como em saber que Deus tem usado esse momento também para abençoar tantas pessoas, porque essas mensagens estão sendo compartilhadas, outras pessoas estão sendo convidadas. Então, vamos continuar colocando, né, à disposição das pessoas esse meio de comunicação, porque algumas têm nos dado esse retorno de quanto estão sido abençoadas por esse tempo. Então, os irmãos orem também por essa ferramenta, que até tem sido usada como forma de evangelismo e de levar alento a tantas pessoas. Então vamos orar nesse instante, vamos agradecer a Deus e aí às 19 horas amanhã estaremos novamente reunidos. Oremos. Senhor Deus, nosso bondoso Pai,
Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos falando contigo. Muito obrigado pela tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz, tua palavra que traz conforto, traz alento ao nosso coração. Toma, Senhor Deus, a cada uma das pessoas que está nos ouvindo nesse momento, participando deste culto, desta celebração, aqueles, ó Pai de amor, que serão alcançados depois, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz esteja visitando cada lar. Nós te pedimos, ó Pai de amor, pelos enfermos, tantas pessoas, ó Pai, que estão necessitadas da tua visitação, famílias que nesse instante, Senhor Deus, estão precisando do Senhor. Pedimos ao Pai de amor pelos nossos irmãos que são autônomos, que eles possam, Pai, de uma maneira criativa e sendo abençoados pelo Senhor, terem seus recursos providos para pagarem suas contas, honrarem seus compromissos. Te pedimos novamente, ó Pai, pelos profissionais de saúde, pelos profissionais da área de segurança, enfim, ó Pai, tantas pessoas que estão nessa linha de frente. Abençoe, Pai, abençoe as nossas autoridades da área da saúde pública, para que eles possam tomar as decisões corretas, coerentes. Abençoe, Pai de amor, as pessoas que estão estudando sobre esse vírus, na busca de uma vacina, de um remédio. Que o Senhor dê misericórdia e dê graça a essas pessoas. Visita, Pai, cada lar, tome cada pessoa nas tuas mãos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, por quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, muitas saudades, né, de cada um de vocês e na certeza de que breve, muito em breve, estaremos juntos ali no templo, estaremos podendo nos abraçar, estaremos podendo orar bem próximos uns dos outros e serão momentos de muita alegria e de muita gratidão ao nosso Deus. Então, por enquanto, vai o nosso abraço virtual, vai o nosso carinho e que Deus esteja abençoando você, esteja abençoando sua casa. Até amanhã, às 19 horas, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus Cristo. Amém.